programa de hoje você vai conhecer o projeto Problema Não é Problema, que vem ajudando crianças da rede de ensino a aprenderem e a gostarem de matemática. São estratégias que podem ser aplicadas desde os primeiros anos do ensino fundamental. Eu sou professora há 19 anos e atualmente ocupo o cargo de diretora da Escola Classe 16 de Taguatinga. Ela atende alunos do 1º ao 5º ano, né? É uma escola inclusiva, nós temos muitos alunos com necessidades educacionais especiais, né? Estamos localizados numa área em que a gente atende vários alunos, além da quadra em que a escola está inserida. A gente até brinca e diz que ela é uma escola de fronteira, porque ela se localiza próximo a Águas Lindas de Goiás, Ceilândia, Braslândia, Vicente Pires, Estrutural. Como a gente atende muito alunos de assentamento, são pessoas que não têm casa própria. Então elas vêm, se mudam e de repente elas resolvem se mudar para outro lugar. Então a gente tem muitos alunos que eles se matriculam aqui, saem, estudam em outro estado, em outra escola e depois eles retornam para a escola dentro do ano letivo ainda. Das 20 turmas, 17 são inclusivas. Em todo o tempo, no planejamento, nas reuniões, a gente precisa revisitar, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista operacional, qual é a melhor metodologia de ensino para alcançar essas crianças. Quando a gente identifica que um grupo não está sendo atendido, a gente consegue, de alguma maneira, mobilizar o corpo docente para um trabalho coletivo. Então, nós nos reunimos e nós planejamos estratégias de intervenção em que eu, que dou aula pela manhã, posso ajudar o meu colega que dá aula no turno da tarde, atendendo o aluno dele e vice-versa. A gente percebeu que a maior dificuldade apresentada pelas turmas não era em relação à leitura escrita, e sim a resolução de problemas matemáticos, né? Era como se a matemática fosse um monstro, um terror. O medo da matemática está muito relacionado à forma como se apresenta a matemática na escola. São as regras, são os códigos. E quando a criança não entende as regras, quando ela não entende os códigos, ela acha que não sabe resolver matemática. Seja no 1º ano, no 2º, no 3º, nos anos finais, quando você passa uma situação, problema para o aluno, a primeira pergunta que ele faz é: qual é a conta? Quando viam qualquer número que aparecia no problema, elas colocavam aquele número para calcular. Então, por exemplo, era Escola Classe 16 de Taguatinga. Eles pegavam 16 da palavra Escola Classe e colocavam na operação sem pensar sobre o que aquele número representa dentro do problema. Até, às vezes, armavam a conta, achavam a conta, mas eles, na verdade, não entendiam, não compreendiam o que era o problema, o problema estava pedindo. O projeto ele começou, na verdade, a nascer daí. Porque a gente propôs um conjunto de atividades para os professores que envolvia a resolução de problemas, mas no 4º e 5º ano. Com o desenrolar das coisas, né, a gente percebe que essa dificuldade da interpretação de situações e problemas não se dá só nas turmas de 4º e 5º anos, que dá para iniciar o trabalho desde a base até chegar nessas turmas, né, das séries mais finais. Houve o interesse de alguns professores da alfabetização em participar, inclusive a Keila, né, que é a professora da turma na qual o projeto foi desenvolvido. Gente, nós vamos hoje conversar com a Keila. Vocês sabem que ela desenvolveu o projeto na sala. E aí eu queria que a Keila trouxesse pra gente quais foram os resultados que ela identificou. Eu trouxe para vocês darem uma olhada para entender melhor o que foi que aconteceu. Não foi colocado em nenhum momento seria agora vou trabalhar com adição, subtração, multiplicação, não. Esse aqui foi feito individualmente, foi feito em grupo. Qual que foi o propósito dessa atividade aqui?
Qual foi o momento do projeto em que essas atividades foram desenvolvidas? Então, essas atividades, elas foram desenvolvidas em grupo. Nós fomos delineando aos poucos a estrutura do projeto, né? Então ele foi voltado para a turma de alfabetização, considerando essa perspectiva, para ajudar o meu aluno a ser mais criativo, para valorizar as diferentes estratégias que ele pudesse construir no ato de resolver os problemas, para valorizar a produção escrita dele, fosse frases, desenhos, fosse operação matemática, ou usando os números numa sucessão de contagem, ainda que ele não colocasse dentro de uma operação, de uma maneira que a gente pudesse gradativamente fazer a formalização desses registros para os cálculos formais que são ensinados na escola, sem, todavia, desvalorizar aquilo que eles produzissem. Buscamos também um embasamento teórico, através de bate-papos na coordenação, com o professor Cristiano Muniz, né, da Faculdade de Educação, a própria Elissandra, né, e tiramos as ideias do grupo também. Então eu quero perguntar para vocês o que é um problema. Quando um carro do meu pai bateu no carro da Toyota, também foi um problema. Um problema é quando quebra um vidro de um carro, é um problema. Começando daí, a gente foi puxando até chegar numa situação matemática que eles colocassem a resolução deles de outra forma, sem usar a conta. E a gente vai identificando que número que é esse? Esse número está se referindo a quê? Onde está a pergunta do problema? Com base na pergunta, que operação você acha que você precisa fazer? Assunto e resposta. É um assunto e resposta? E esse assunto e resposta é para quê? É para ler e resolver o problema. Eu comecei a trabalhar com a turma várias situações, problemas, que envolviam adição, subtração, multiplicação e noções de divisão. E não foi falado isso para a criança. Ela começou a ler, interpretou, daí surgiu a facilidade de ela estar trabalhando com a multiplicação, toda a tabuada. A criança, ela vivencia a aprendizagem junto com o professor. Não é aquela história do professor já trazer pronto, entendeu? Ela está construindo o conhecimento dela junto ali. Ela está experimentando, vivenciando, manipulando o material. Não precisa eu estar na sala de aula só trazendo aquelas coisas que já vêm prontas do livro. Que eu posso estar trazendo muito mais coisas, que meus alunos vão aprender muito mais, que vai envolver meus alunos de uma forma mais lúdica, que eles vão ter um resultado muito melhor. Boa tarde, meninos. Olha, eu vou precisar que vocês venham para cá, pra gente conversar um pouquinho na rodinha, tá? Quando a gente tem problema, a gente tem que resolver esse problema? Sim! Tem que resolver. Tem várias formas da gente resolver? Sim! Olha só, e se faltar luz na nossa casa? A gente vai ter que pagar a conta. Vai ter que pagar a conta? Acender uma vela. Ou abrir a janela. Problemas matemáticos não são assim também? A gente, para resolver o problema, a gente precisa conhecer? Sim, precisamos conhecer. E aí, o que depois a gente pode fazer? A gente pode Resolver. E para eu resolver, como é que eu faço? A gente precisa dos números para resolver. Precisa dos números, né? Das frases. E das frases também. E aí a gente vai chegar numa conta. Então a tia Keila vai entregar uma cartolina e cada cartolina vai ter um problema que o grupo vai tentar resolver, vai achar um meio, uma forma de resolver, tá? Então tem que compartilhar, perguntar se o colega concorda.
tá? Separar, dividir as tarefas de cada cartolina, tá bom? Olha só, eu quero que vocês leiam em voz alta o que está escrito aqui neste problema, tá? Então, vamos lá. Todo mundo vai assim, um de cada grupo, lê em voz alta no mesmo tempo, tá bom? Os alunos receberam um livro de português, de matemática, de história, de ciência e geografia. Numa sala de aula, tem 13 alunos e cada aluno ganhou esses livros. Quantos livros foram entregues na turma? Quantos alunos são? Vocês estão ainda decidindo qual a conta? Quantos alunos tem nessa turma? 13. 13 alunos. E vocês vão dividir quantos livros cada um recebeu? 5, não foi? Então foi um de matemática, um de português, um de história, geografia e um de ciências. Então agora vocês vão fazer como que vão fazer primeiro em forma de desenho, depois vocês vão descobrir a conta. Pode ser? Ó, agora eu vou chamar uma coleguinha para poder explicar o que o grupo dela resolveu nessa situação, tá? A Ana Luísa, ela foi escolhida para explicar pra gente o que foi, como é que foi que ela resolveu, tá? Você pode levantar a cartolina e mostrar pra tia. Pode ser daí mesmo, tá bom? Primeiro nós fizemos 13 cadeiras com 5 livros. E depois a gente fez a conta de multiplicação, que deu 65 livros. Então você fez na forma de desenho e depois você usou a conta, que é 13 vezes 5. Que deu? Deu 65. Muito bem, Ana Luísa. Parabéns. Então, olha só, vamos relembrar as peças do material dourado, tá? Então, Bem, aqui na escola nós usamos muito material concreto, material estruturado e material simbólico nas aulas de matemática. Alguns professores optam por confeccionar caixinhas matemáticas para os seus alunos e os alunos têm os mesmos materiais que nós trabalhamos na escola. A atividade vai ser desembaralhando o problema, tá? Dentro dessa caixinha tá as fichas. E dentro das fichas tem aqui todas as fichas, tem as perguntas. Mas primeiro, antes de te abrir, eu quero saber o que tem primeiro no problema. Para ser um problema tem que ser como? Assunto, as frases. Isso, então nas frases estão o quê? Pergunta. Ah, tá, então vamos organizar. Primeiro tem o depois a pergunta. E depois da pergunta a gente vai descobrir o quê? A operação. Da operação a gente vai para a resposta. Muito bem. Quais são as operações? Pode ser o quê? Alguns professores optam por confeccionar caixinhas matemáticas para os seus alunos e os alunos têm os mesmos materiais que nós trabalhamos na escola. Quando é inviável a criança confeccionar sua própria caixinha matemática, nós disponibilizamos esses materiais para eles. Então nós trabalhamos com canudinho ou palitinho para que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas a agrupar e desagrupar. Nós fazemos a transposição do trabalho com esse material para um material dourado, que é um material estruturado, que reproduz a base 10 do nosso sistema de numeração decimal, em que a gente tem os cubinhos que representam uma unidade, a barrinha que representa uma dezena, a plaquinha que representa a centena e o cubo maior que representa um milhar. Depois desse trabalho envolvendo o material estruturado, as crianças também manipulam, no caso, o dinheiro, que é material simbólico. A gente prioriza as notas de valor 1, 10 e 100, porque as trocas no nosso sistema são sempre a cada 10. E também a gente trabalha com as fichas escalonadas, que tem o objetivo de ajudar a criança na composição e decomposição dos números. Então, eles recebem esse material e então eles vão compor o número 141. Nesse material aparece 1 na ordem da centena e 1 na ordem da unidade. Então, normalmente, quando a gente pergunta para a criança quanto é o 1, ele diz, é um 1. Mas quanto que vale esse 1? Então, ele puxa a fichinha e descobre que esse 1 vale 100. Quanto que vale esse 4? Vale 40. Quanto que vale esse 1? Vale 1. Então, esse é um material muito bom que, usado
paralelamente com os canudinhos e os palitinhos, ajuda a criança a representar as quantidades dentro do sistema de numeração decimal. Em relação ao projeto Resolver Problemas Não é Problema, a Keila trabalhou basicamente com material dourado e também usando réplica do dinheiro. Por que basicamente com material dourado? As crianças já vinham de um trabalho de amarrar, desamarrar, canudinho, palitinho, para entender o vai um e o pede emprestado. Então ela trabalha com material dourado para que eles percebam trocas. E na hora que eles manipulam o material, por exemplo, quando eu digo que uma mãe tem 30, digamos, reais, eles vão representar os 30 reais usando material dourado. Então o objetivo é que eles peguem as 3 barrinhas. Então, quando eles pegam as 3 barrinhas, eles vão descobrir que na hora de fazer a distribuição, por exemplo, para 5 crianças, se for o caso, eles não vão ter uma barrinha para dar para cada criança. Então, eles são levados a perceber que o material possibilita o quê? A troca. Então, por qual outra peça ele pode trocar? Então, antes mesmo do professor explorar o material estruturado, por exemplo, no caso o material dourado, comumente a gente orienta o professor em oficinas, até mesmo com os professores, que eles façam os jogos livres, que é deixar a criança manipular o material, brincar com o material. Para depois disso o professor fazer as intervenções e perguntar: você acha que esse material serve para fazer o quê? Né? E aí, quando a criança vai dando as respostas, o professor vai lançando os questionamentos de representação dos números. Por exemplo, ele pode pedir para a criança, usando o material dourado, representar o 11. Então ele deixa a criança representar, digamos que a criança separe 11 cubinhos. E aí depois o professor diz assim: tem uma outra forma de você representar o 11 usando as peças do material? Quando a criança percebe que existe uma relação entre essa peça e essa peça, ele vai usar uma barrinha e um cubinho. E o professor vai colocando outros desafios. O material dourado ele foi pensado por uma médica italiana, Maria Montessori, e foi aplicado com crianças de 5 anos de idade. Contagem com as crianças, representação de quantidades, e com crianças pequenas, essa representação de quantidades, ela chegava até números muito maiores que nós professores talvez acreditássemos que uma criança tão pequena não desse conta nem de representar e nem de quantificar. Um problema é quando alguma coisa acontece ou quando a gente vai ter que resolver. Tem um problema matemático. A gente tem um assunto, a pergunta e a operação. De vez em quando a gente usa o material dourado, depois a gente usa também os palitinhos, aí fica mais legal. A gente achou mais fácil porque a gente faz a conta com ele. Sempre ele chega com novidade, né? O dia que ele aprende, ele chega aqui, já chega, pega os caderninhos dele, senta na mesinha ali e já começa: mãe, eu aprendi coisa nova. E começa a calcular, aí ele conta nos dedinhos, às vezes ele pega, assim, um dadinho, essas coisas, e vai somando, né? Principalmente naquelas continha de menos, tinha aqueles problemazinhos também que ela tinha que fazer, ela não estava dando conta. Aí depois eu tentei vendo que ela estava desenvolvendo, né? Fazendo sozinha, ela já chegava a fazer as continhas e às vezes ela nem me chamava mais para fazer. Aí eu disse assim: Aline, ela disse: não, mas é porque tá tendo agora a matemática muito boa na escola agora pra gente aprender. E eu tô gostando bastante dessa escola de matemática. Eu acho que o importante é não deixar o problema seguir. Aonde ele foi detectado, você voltar um pouquinho mais e tentar resolver ali. Porque esse problema pode ir para o 5º, 6º, 7º ano. E às vezes o adolescente está com dificuldade lá e não se sabe aonde isso se perdeu. E se a gente consegue resgatar isso no 4º ano, no 5º ano, ele não vai apresentar esse problema lá adiante. Uma forma da gente buscar o que o aluno sabe, o caminho que ele está seguindo. Porque muitas vezes a gente ingessa aquele conhecimento ali, o conhecimento que você tem, aquele conhecimento formal, né? E o que a gente espera é que todos eles resolvam da mesma forma, e não é bem assim. Então, quando você oportuniza as crianças a resolver um problema da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, você vai percebendo esses caminhos diferentes. Que
tem a atividade da aluna que o número não está por escrito, né? Só está escrito terceiro ano. E aí eles conseguiram identificar quais eram os números envolvidos e fazer a resolução. E fizeram de duas maneiras, tanto na forma da multiplicação como na forma de desenho também. A avaliação, a gente tem que ter em mente que ela não é aquela avaliação de certo e errado. É um avaliar para quê? Se eu der uma operação, pode ser que na hora de fazer o registro ela me dê a resposta errada, né? Mas oralmente ela sabe. É legal fazer essas contas de matemática. De uma forma geral, a gente observa que os principais resultados foram: as crianças se demonstraram mais criativas, as crianças se demonstraram mais curiosas, as crianças demonstraram mais interesse em participar das aulas de matemática. Embora, retomando um pouco a questão, por exemplo, dos materiais utilizados, os materiais que foram levados foram materiais muito simples. Esse trabalho foi riquíssimo, porque nós conseguimos verdadeiramente fazer com que os alunos fizessem essa conversa, esse diálogo com o problema e retirassem os dados, todos os dados do problema, fossem anotando e ali eles chegavam e para eles era uma grande descoberta. Ah, professora, já sei, é demais. Ah, professora, é de divisão. Então eles conseguiam, a gente como mediador, nós íamos falando e eles chegavam a essa conclusão. Os professores que realmente participam do projeto, é diferente o dia a dia dela em sala de aula, porque tanto na disposição na sala, como os trabalhos que ela tem que trazer. Dentro dessa caixinha tem várias fichas com algumas perguntinhas para vocês tentarem descobrir o que está dizendo aqui, tá? Na verdade, isso aqui são caixinhas de problema. Ela vai ter que estar sempre tendo apoio, né? Nesse momento, a escola é muito importante, a direção também, o papel da direção é importante, de toda a parte assim, da coordenação, para poder dar apoio para a professora. Então, assim, realmente é mais dinâmico, né? A direção da escola, ela precisa acompanhar o trabalho pedagógico que acontece na sala de aula. Não existe você elaborar um projeto individualmente e dizer para o outro, aplica. Porque como gestora eu não posso aplicar, Elisandra não pode aplicar. Ela como coordenadora, ela pode desenvolver um projeto belíssimo. Ou ela pode pegar outras experiências de outras escolas e trazer para cá. Mas se não tiver a contribuição do grupo, da pessoa que vai aplicar, porque quando essa pessoa vai para dentro da sala aplicar, ela também tem a contribuição do aluno. Então o coletivo não para só na ideia da direção, da coordenação pedagógica e do grupo. O importante é sentar, planejar, porque a partir daí a pesquisa ela vem, a produção, a construção de materiais também, né? O interesse das pessoas, dos profissionais que estão envolvidos em estudar, em aprender mais também. Foi tão bom que, assim, várias pessoas que ainda não estavam na fase de socializar o que faz dentro da sala, né? E o que acontece, já nos procuraram dizendo, olha, eu quero participar. Dá mais trabalho? Dá. Mas é um trabalho, assim, eu me sinto mais realizada do que eu estar dando só os conteúdos prontos que vem no livro. O livro é só mais um suporte para eu poder dar continuidade. Vai fazer parte como um projeto da escola. E não a ser desenvolvido só no 4º ano, no 5º ano ou do 1º ao 3º. É um projeto, nós vamos institucionalizá-lo para a escola inteira. Agora eu tô ficando melhor, que antes eu não era muito bom em matemática. Agora eu tô bem melhor. Hoje eu peguei um dever, uma situação era tão fácil que aconteça com o dedo. É porque também é mais fácil, aí a gente vai desenvolvendo mais rápido. A matemática é muito fácil.